Bom, essa semana a gente vai ver como é que a gente faz os cálculos para os componentes da partida estrela-triângulo. Eu trouxe o mesmo motor que a gente viu na semana passada, que a gente fez os cálculos de componente de partida direta. Eu trouxe o mesmo motor pra gente ver se vai dar alguma diferença e onde vai dar alguma diferença, tá? Então, lembrando, quem ainda não consegue entender o que é cada dado da placa de motor, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar o link aqui embaixo, explicando passo a passo como que a gente entende, né, como que a gente lê uma placa de motor, até a gente conseguir tirar o máximo de informações possíveis. Então, a gente tem aqui um motor de 5 cavalos, ele é um motor, obviamente, estrela-triângulo, porque a gente vai estar utilizando uma partida estrela-triângulo. Então, ele tem duas tensões defasadas em raiz de 3, a tensão de triângulo 220 e a tensão de estrela 380 volts. E ele tem também dois valores de corrente, cada valor de corrente correspondente a um dos fechamentos. Então, ele sempre na ordem, se a primeira tensão é a triângulo, a primeira corrente é triângulo. Se a segunda tensão é estrela, a segunda corrente também é estrela. E P sobre N significa que esse motor aumenta a sua corrente em até 7 vezes na hora da partida. E o fator de serviço, que significa que a gente pode jogar 15% de sobrecarga na corrente e na potência desse motor, que ele vai ter um funcionamento normal. A gente vai mudar a primeira coisa aqui, ó, o tempo da partida. Na aula passada a gente utilizou um tempo de 5 segundos. Como a gente passou essa partida para estrela-triângulo, geralmente a gente utiliza um tempo de 15 segundos. Para ter a certeza do tempo que vai utilizar, só se a gente fizer o uso do tacômetro na partida, para ver quando deve ser a comutação do estrela para o triângulo. Então a gente posiciona o tacômetro, o motor deu 90% da sua RPM nominal, é naquele tempo que a gente precisa fazer a comutação de estrela para triângulo. No vídeo do funcionamento da partida estrela-triângulo, tem explicando tudo isso também, tá? Então vamos lá, primeira coisa, os contatores. O que a gente tem que separar? Lembra que na partida estrela-triângulo a gente utiliza 3 contatores? Em um certo momento a gente utiliza K1 e K3 para fazer a partida, quando a gente utiliza a partida em estrela. Daí um tempo a gente tira K3 fora e bota K2 no lugar. Então o funcionamento K1 e K3 é para o fechamento estrela. O funcionamento de K1 e K2 é para o fechamento triângulo, tá? No estrela, a corrente é mais baixa. Então, o meu contator K1 eu vou considerar como se ele fosse da corrente mais alta, porque ele vai ser utilizado tanto na corrente mais baixa quanto na mais alta. E ele tem que dar conta dos dois valores de corrente. Então, eu já vou calcular de forma que ele suporte a corrente mais alta, que é a corrente do triângulo. Então, por isso que eu coloquei ele junto do K2 aqui. Então, esses dois aqui são para funcionamento em triângulo e o K3 para fazer aquele curto de fechamento em estrela. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vou trabalhar aqui a partida desse motor em estrela. Então, na partida, quem que a gente tem funcionando? K1 e K3. Vou calcular só sobre K3, porque o K1 ele também funciona na corrente mais alta junto de K2. Então, eu vou ter que utilizar a corrente desse motor em estrela. Olhando pela placa, corrente em estrela, 7,53 amperes. Então, eu tenho uma corrente de 7,53 e tenho um fator de serviço de 1,15. É só eu multiplicar os dois. Então, a corrente em estrela, 7,53 vezes 1,15, 8,66 amperes. Então, essa é a corrente que eu tenho que procurar no contator. Já nos contatores para triângulo, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a corrente para triângulo, então a corrente vai ser a corrente para triângulo, que é 13, vezes o fator de serviço, que é o mesmo, 1,15. Então a corrente para o contator em triângulo vai ser de 14,95 amperes. Então eu vou pegar a mesma tabelinha da WEG, tá? Vou deixar o link aí embaixo para onde que vocês encontram. Funcionamento, a categoria C3, que é o funcionamento constante, né? O funcionamento contínuo. A gente vai procurar, então, por uma corrente de 15 amperes.
Eu tenho aqui 9, 12, 18. Tem que ser o 18, porque o anterior é 12, ele não dá conta de suportar uma corrente de 15 amperes. Então, a gente vai olhar aqui no 18, a referência do contator que a gente vai utilizar é o CWM18. Então, já defini o contator que eu vou utilizar. Para o segundo, 8,66. Eu tenho o primeiro aqui, ó, que ele suporta uma corrente de até 9 amperes. Então, eu vou colocar o modelo desse contator aqui, CWM9. Então, eu já tenho, vou utilizar, então, 2 contatores desse modelo, CWM18, e um contator do CWM9, que é para o fechamento em estrela. Conferindo aqui, então, o que eu tenho nessa outra planilha, tá? Eu tenho a corrente máxima que suporta cada contator. Dessa linha da VEG é muito fácil saber isso, né? Porque o número aqui, que nem CWM9, é um contator para 9 amperes. CWM12, contator para 12 amperes. CWM18. Então, na própria referência do contator, já é o valor de corrente que ele suporta. Tenho também, nas informações, tá? Que nem a gente olhou do partida direta, tem as informações de seção dos cabos. Vou aproximar aqui. O circuito de força, a gente monta todo com cabeamento só, tá? Então, a gente vai olhar qual que é o contator maior que a gente utilizou. O maior contator que a gente utilizou foram os K1 e K2 que a gente utilizou CWM18. Então, para CWM18, eu vou utilizar um cabo de 6 milímetros. Então, eu já sei que o meu circuito de força, eu vou utilizar um cabinho de 6 milímetros. Cálculo do relé de sobrecarga. É só a gente pensar que o relé está instalado embaixo de K1. Então, ele tem que suportar a mesma corrente que o K1 suporta. Então, ele vai ter que suportar uma corrente de 14,95 amperes. Então, a gente vai olhar também no catálogo da VEG qual o contator que vai aguentar, que vai suportar qual relé que vai suportar, né, esses 15 amperes. Então, a gente tem aqui, ó, vai ser o mesmo da partida direta, CWM9 40, de 11 a 17 amperes. Então, vou colocar aqui, CWM 40, fora de foco. Faixa de ajuste de 11 a 17 amperes, tá? Então, a gente já calculou o contator, já calculou o relé. Próximo passo nosso é fazer o cálculo dos fusíveis. Então, vamos calcular os fusíveis. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta para os fusíveis? Então, o primeiro passo, a gente vai considerar que se é um motor com partida em estrela-triângulo, a gente tem que lembrar que esse motor ele parte em estrela. Então, eu vou ter que considerar a corrente desse motor em estrela. Então, a primeira corrente que eu vou ter aqui, ó, primeiro cálculo de fusíveis, eu vou utilizar a corrente desse motor em estrela. Vou utilizar mais o quê? Quantas vezes que essa corrente sobe na hora da partida? Então, vou utilizar o IP sobre N. Vou pegar essas informações e vou jogar no gráfico, só que agora, como é estrela-triângulo, com o meu tempo de 15 segundos. Fazendo o cálculo aqui, o que a gente vai ter? A corrente do estrela, 7,53 amperes, vezes o meu IP sobre N, que é 7. Então, eu vou ter uma corrente de partida... que vai valer 60,62. Agora, eu vou pegar essa informação e vou cruzar no gráfico para ver qual fusível eu vou utilizar. Então, tá aqui o gráfico. Aconselho vocês a baixarem, imprimirem, tá? Eu tirei esse gráfico de fusíveis do manual da Siemens, porque até pra mim aqui tá bem pequenininho, então às vezes vocês não vão conseguir enxergar.
Primeira coisa que a gente tem que fazer, vou encontrar a corrente. A corrente que a gente calculou como corrente de partida é uma corrente de 60, em torno de 60 amperes. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, 10 elevado a 1, 10, 20, 30, 40, 50. O 60 vai estar mais ou menos aqui. Então, eu vou pegar e vou traçar mais ou menos aqui onde está os 60 amperes, ok? E agora, no tempo. Então, nessa coluna aqui, a gente tem o tempo. 5, 10, 20 segundos. Então, entre o 10 e o 20, eu tenho aqui o 15 segundos. Vou marcar aqui no gráfico o 15. E vou olhar onde essas duas linhas se encontraram. Elas se encontraram aqui, ó. Então, elas se encontraram dentro do fusível, da faixa do fusível de 20 amperes. Então, pelo meu cálculo, eu vou colocar aqui, então, por esse primeiro cálculo que a gente fez, vou considerar o fusível de 20 amperes. Qual que é o segundo cálculo que a gente tem que fazer? Eu tenho que conferir se a corrente que pode chegar, né, esse circuito, se ela vai aguentar esse fusível de 20 amperes. Então, o segundo cálculo que eu faço é pegar o maior nível de corrente. O maior nível de corrente é no estrela ou é no triângulo? O maior nível de corrente é no estrela. Então, quem que é a corrente aqui do estrela? 13 amperes. Então, eu vou pegar a corrente de 13 amperes vezes o fator de serviço, vezes a gente coloca uns 20% de sobra, que é para esse fusível suportar. Então, a gente faz a corrente maior vezes 1,15, que é o fator de serviço, vezes 20% a mais, né? Porque daí é o máximo que essa corrente pode chegar. Então, 13 vezes 1,15 vezes 1,2, a gente encontra 17,94. Essa é o máximo de corrente nominal que ele vai chegar em triângulo. Esse fusível suporta? Suporta. Então, tá liberado, a gente pode utilizar o fusível de 20 amperes. Então, resumindo, o que a gente usa para fazer a partida desse motor em estrela triângulo? 2 contatores CWM18, um contator CWM9, um relé CWM40 com a faixa de ajuste de 11 a 17 amperes e os 3 fusíveis de 20 amperes para o circuito de força, todos eles interligados com cabo de 6 milímetros quadrados. Obrigada por ter assistido até aqui. Se o vídeo ajudou vocês de alguma forma, por favor, deixe um curtir aí pra mim para ajudar a crescer com o canal.